Caros amigos, nestes dias tão diferentes, onde estamos reescrevendo novas diretrizes de ação perante a vida, não podemos deixar de nos lembrar de dois recursos preciosos disponíveis para todos nós: a oração e a água fluidificada. Aproveitemos o ensejo de assistir à palestra pública, que logo entrará no ar, e coloquemos um pouco de água para receber os eflúvios salutares decorrentes da oração e da meditação. Emmanuel, no livro Segue-me, da Lavra Mediúnica de Francisco Cândido Xavier, disse-nos que a prece intercessória e o pensamento de bondade representam irradiações de nossas melhores energias. A criatura que ora ou medita exterioriza poderosas forças que, ao influenciar em uma singela taça de linfa potável, condensam princípios salutares que aliviam e sustentam, ajudam e curam. Aproveitemos, pois, esses instantes de profundas reflexões sobre os valores reais da vida para recolher estas bênçãos num pequeno gole de água pura que, de igual forma como aquelas que recebíamos nas nossas casas espíritas, irão dessedentar nossas almas e corações. Muita paz. Sociedade Espírita Renovação. Boa noite. Eu sou o Péricles de Sá Moreira, presidente da Sociedade Espírita Renovação. Hoje é com muita alegria que estamos comemorando os 36 anos de fundação da nossa casa. Nesse mês de setembro, todas as palestras foram programadas de modo a lembrar mais um ano dos trabalhos da SER na divulgação da doutrina espírita. Como habitualmente fazemos, lembramos que a programação das palestras está disponível em nossos canais de divulgação pela internet, ou seja, em nossa página www.ser.org.br e nos nossos respectivos perfis no Facebook, no Instagram e Twitter. Hoje a palestra estará a cargo de Luiz Henrique da Silva e versará sobre o tema Centro Espírita, Recanto de Luz. O palestrante iniciou suas primeiras atividades espíritas no Centro Espírita Luz da Caridade em Curitiba, Paraná, no ano de 1983, onde atualmente é conselheiro e presidente. Na URI Oeste, União Regional Espírita Metropolitana Oeste, foi vice-presidente nos anos 91 e 92 e presidente nos anos 93 até 98. Na Federação Espírita do Paraná, já ocupou os seguintes cargos: diretor administrativo, diretor do CEP, Centro de Estudos e Pesquisas Espíritas, segundo e primeiro vice-presidente, e atualmente é o presidente eleito em novembro de 2019 para o biênio 2020-2021. Profissionalmente é economista. Uma boa palestra a todos e que Jesus nos abençoe. Boa noite, meus queridos irmãos. Que a paz de Deus, de Jesus, se faça presente em nossos corações, hoje e sempre. Primeiramente, gostaríamos de agradecer o convite para estar presente junto de vocês na comemoração dos 36 anos da Sociedade Espírita Renovação. É uma alegria imensa partilhar as emoções, mas também ver nos rostos de todos a alegria por 36 anos de atividade desta instituição.
Na noite de hoje estaremos refletindo a respeito do Centro Espírita como um grande recanto de luz. Nós observamos no livro Dimensões Espirituais da Casa Espírita, de Sueli Caldas Schubert, nos falando de que o Centro Espírita faz parte de todo o trabalhador, parte de uma programação reencarnatória. Todo um planejamento foi feito com antecedência, a fim de que pudéssemos, ao encarnar, estar na lides do movimento espírita, termos uma instituição para podermos servir e também podermos nos redimir em relação a tantas dificuldades nossas do passado, para que, através deste grande recurso que Deus coloca em nossas mãos, possamos estar junto com Jesus servindo a causa do bem. Emmanuel nos traz uma mensagem sobre o Centro Espírita. É extraído essa mensagem do Reformador de janeiro de 1951 e republicada em Reformador em setembro de 1977. Página recebida pelo médium Francisco Cândido Xavier, em sessão pública no Centro Espírita Luiz Gonzaga, em Pedro Leopoldo, Minas Gerais, na noite de 10 de 4 de 1950. É interessante que em janeiro de 1951 foi publicado e setembro de 1977 é republicado no Reformador, o órgão de divulgação, difusão da doutrina espírita da Federação Espírita Brasileira. O que Emmanuel nos fala a respeito do Centro Espírita? O Centro de Espiritismo Evangélico, por mais humilde, é sempre santuário de renovação mental na direção da vida superior. Nenhum de nós que serve, embora com a simples presença a uma instituição dessa natureza, deve esquecer a dignidade do encargo recebido e a elevação do sacerdócio que nos cabe. Daí nós termos todo um cuidado em termos de exemplo, de atitude, quer seja como um participante, um público, num primeiro momento, porque quando chegamos à Casa Espírita nós nos tornamos de imediato trabalhadores. Mas, desde o momento que adentramos a esta instituição, manter o respeito e utilizar este recurso, essa condição de ali se encontrar, como uma forma de interagir com aqueles que ali se encontram. Porque são criaturas que Deus favorece estar conosco, a fim de que possamos fazer um trabalho em conjunto e também nos acertar em relação até grandes dificuldades passadas. Normalmente, nós encontramos também na vida da Casa Espírita algumas dificuldades no campo do relacionamento muito natural, como cada um sendo diferente do outro, nós encontramos essas dificuldades no campo do relacionamento. E ali, como um complemento, o Centro Espírita, um complemento do nosso lar, nós podermos aí exercitar paciência, a resignação, o silêncio, muitas das vezes, perante os nossos irmãos. Ouvir mais do que falar, tudo isso se torna para nós, então, na Casa Espírita, uma grande oficina de trabalho. Continuando, neste sentido, é sempre lastimável duvidar da essência divina da nossa tarefa. Às vezes nós achamos que uma tarefa tão simples que nos é colocada para podermos desenvolver na Casa Espírita, nós achamos que tem pouca importância. Mas não, todo o trabalho dedicado, todo o dispêndio de energia nossa se torna um trabalho. E dependendo desse trabalho, nós vamos verificar que toda a situação
que nós desenvolvermos, que favorece as pessoas, automaticamente isso também irá reverter para nós em benesses, né? E nós estaremos ocupando um tempo com atividades em prol das pessoas para o bem comum. Então, o ensejo de conhecer, iluminar, contribuir, criar e auxiliar, que uma organização nesses modos nos faculta, procede invariavelmente de algum ato de amor ou de alguma sementeira de simpatia que nosso espírito, ainda que não burilado, deixou à distância no pretérito escuro que até agora não resgatamos de todo. Por isso que nós falamos do grande recurso para a nossa redenção, a casa espírita. Ao mesmo tempo que ali nos dedicamos e trabalhamos em prol do nosso crescimento espiritual, muito podemos contribuir em nome de Jesus. Continuando a mensagem de Emmanuel, ele diz o seguinte: então o centro espírita é uma escola onde podemos aprender e ensinar, plantar o bem e recolher-lhe as graças, aprimorar-nos e aperfeiçoar os outros na senda eterna. O centro espírita, então, é essa escola, a continuidade do nosso lar, porque quando nós falamos de escola, Emmanuel não se refere à escola do cotidiano, que é de formação do indivíduo, não é? Ele ajuda no processo de ensino-aprendizagem, mas o centro espírita é essa continuidade do nosso lar, onde nós trabalhamos os caracteres dos indivíduos e os nossos caracteres, porque quando nós nos servimos de exemplo para os nossos irmãos, nós favorecemos um processo de ensino-aprendizagem, porque eles vão refletir em relação a quem nós somos, de que forma que nós pensamos, agimos, e isso favorece a ele uma reflexão que são pré-requisitos para processos de mudança. Então, é essa escola, onde aprendemos e ensinamos. Sempre tem essas duas vias, a de aprender, mas também a de ensinar. Ensinar principalmente pelo exemplo. E plantar o bem, não é? O bem, toda a dedicação que ali estamos, mesmo que estamos na casa espírita para varrer o centro espírita, nós estamos fazendo bem para as pessoas, para a instituição, porque estamos arejando e higienizando o ambiente para receber os visitantes, aqueles que nem temos conhecimento, que chegarão às portas da nossa casa em busca de esclarecimento e refrigério para as suas dores. Continuando a mensagem de Emmanuel. Quando se abrem as portas de um templo espírita cristão ou um santuário doméstico dedicado ao culto do Evangelho, uma luz divina acende-se nas trevas da ignorância humana, e através dos raios benfazejos desse astro de fraternidade e conhecimento, que brilha para o bem da comunidade, os homens que dele se avizinham, ainda que não desejem, caminham sem perceber para uma vida melhor. Muito interessante. Então, pequenas coisas, meus irmãos, porque às vezes nós passamos toda uma existência querendo ser servido. Então, o que depende de nós? Depende de nós mudarmos este paradigma. Nós não estamos aqui na Terra para sermos servidos. Nós estamos aqui para servir. Nós não atingimos já um grau de superioridade espiritual para chegar nesse patamar. E quando chegarmos, com toda certeza, nós serviremos muito mais do que antes. Tal a percepção de vislumbrar em relação àqueles que ficaram à retaguarda a necessidade de uma mão que possa lhes acolher e poder levar a eles consolo, esclarecimentos. E a casa espírita é esse recanto de luz que permite a cada um de nós essa condição. Devemos valorizar, principalmente nesse momento que ora vivemos,
de pandemia, onde nós não dávamos talvez o valor devido a esta condição de recanto que a casa espírita para nós é, nós às vezes, por automatismo, agimos nas nossas atividades, nas nossas rotinas. Agora, com o afastamento social, né, que nos impõe a problemática da Covid-19, nós já estamos sentindo, né, saudade daqueles momentos que nós permutávamos energias com os nossos companheiros de atividade, companheiros da casa espírita, o público, de conversar com eles, abraçar, levar a mensagem espírita para aqueles corações sofridos e doridos. Vejam, hoje nós sentimos essa falta, não é? Então, nós estamos percebendo, nesse momento, pela impossibilidade de lá nos encontrarmos, o quanto era belo aquela grande oportunidade de estarmos todos lá, alegres, sem nenhuma preocupação no âmbito da problemática, né, da Covid-19. Então, vejam como é importante, às vezes, esses recursos que, com uma reflexão maior, nós valorizamos e entendemos o seu objetivo. Aí nós nos perguntamos, então, quem são os centros espíritas? Né? Quem são os centros espíritas? Os centros espíritas, na realidade, são esses núcleos de estudo, de fraternidade, de oração e de trabalho práticos dentro dos princípios espíritas. São escolas de formação espiritual e moral que trabalham à luz da doutrina espírita. São postos de atendimento fraternal para todos os que os buscam com o propósito de obter orientação, esclarecimento, ajuda ou consolação. São oficinas de trabalho, como já nos referimos, que proporcionam aos seus frequentadores oportunidades de exercitar o próprio aprimoramento íntimo pela prática do Evangelho em suas atividades. São casas onde as crianças, os jovens, os adultos e os idosos, não podemos nos esquecer dos idosos. O Brasil, até uns 20 e poucos anos, 30 e poucos anos atrás, a predominância era de muitos jovens, crianças. Hoje, há uma predominância grande de idosos que nós temos que analisar em nossas casas espíritas. Hoje nós estamos aí nos debatendo com a questão da acessibilidade, né? Mas não só isso, nós temos que verificar também se nos horários que nós já determinamos para as atividades, quer seja de estudo, de atividade da mediunidade, enfim, todas as atividades concernentes à casa espírita, se favorecem a participação do idoso. Às vezes o idoso não pode mais chegar na casa espírita no período da noite, onde ele tenha que sair muito tarde. Temos que verificar a sua questão também de locomoção até a casa espírita e o retorno ao seu lar. Veja o que se torna uma questão até de segurança, que nós temos que adaptar e sermos sensíveis a essa realidade. Hoje nós vivemos também a questão da Covid-19 e fechamos, muitas casas foram fechadas e até agora nós não retornamos, principalmente no estado do Paraná. Boa parte, a maioria das casas espíritas ainda não retornaram às suas atividades. Mas, no entanto, não quer dizer, e isto não quer dizer que nós tenhamos que deixar a casa abandonada. Nós sabemos que ela tem seu aspecto de dimensão espiritual e que toda vez que nós vamos fazer uma comunicação virtual através das ferramentas de tecnologia que nos possibilitam diminuir as distâncias e estarmos juntos, não presencialmente, mas nos vendo e trocando e permutando informações, e com certeza também os nossos pensamentos não existem barreiras, nós
nos entrelaçamos com essas energias, fruto dos nossos pensamentos. Então, não quer dizer que nesses momentos, que nessa dimensão da casa espírita, onde nós tivemos que deixar a parte material de lado, que é o imóvel, por causa da questão do afastamento imposto por esta problemática da Covid-19, nós devemos abandonar. Não. Chegou o momento, sim, de fazermos algumas manutenções na nossa casa espírita. Nós temos que aproveitar esse momento. Fazer uma limpeza de caixa d'água, uma revisão da energia elétrica, alguma manutenção em relação ao madeirame, e tratar esse madeirame para evitar cupins, né, que deterioram ao longo do tempo este madeirame, que pode ser no futuro um problema de segurança para o público que chega até a casa espírita. Então temos que ter essa sensibilidade e podermos também manter o ambiente da nossa casa espírita asseado, né, limpo, higienizado sempre. Cuidar da biblioteca, claro, usando todos os recursos de proteção, né, para não, porque o livro é um material muito manipulado, então temos que usar luvas, né, mas organizar, higienizar os livros também que ali se encontram, que no futuro, quando nós retornarmos ao trabalho da casa espírita, esteja tudo em ordem, tudo de acordo. Não é? Então, esses cuidados, as pessoas chegarem e encontrarem um ambiente limpo, né, higienizado, né, tranquilo. Né? O jardim, vamos limpar o jardim, plantar umas flores, fazer algumas pinturas. Esse é o momento. Claro que tudo isso cuidando com aqueles que virão trabalhar na casa espírita, que não seja de grupo de risco, fazendo todos os cuidados devidos em termos de proteção, mas nós não podemos abandonar. Né? Então, aí a orientação. Né? Então, o centro espírita são esses recantos de paz. Vejam, se tiver tudo bagunçado, tudo fora do lugar, a casa não oferecer uma condição mínima de se sentar e se sentir bem na casa, ele não será um recanto de paz. Né? E como o físico reflete no espiritual e o espiritual reflete no físico, minha gente. Né? Então, nós temos que cuidar disto. Então, são recantos de paz construtiva que oferecem aos seus frequentadores oportunidades para o refazimento espiritual e a união fraternal pela prática do amai-vos uns aos outros. Claro que, no primeiro momento, tudo se torna difícil. Às vezes nós nos deparamos com um companheiro de atividade que conhecemos há pouco tempo e já temos, às vezes, uma ideia errônea da pessoa porque nós não conhecemos a pessoa a fundo, né? Assim, na sua intimidade. Com o convívio, nós vamos conhecendo as pessoas, nós vamos verificando aqui, num primeiro momento, nós só olharmos o lado errado da pessoa, nós vamos vendo as suas potencialidades, as suas riquezas, que lá estavam escondidos no seu íntimo e que ao longo do tempo isso vai aflorando na conversação, no convívio, né, na troca de conhecimento, de energia, e nós vamos vendo e criando simpatia por esse irmão que às vezes para nós era uma pessoa um tanto quanto antipática. Então, é esse conhecer, esse convívio que facilita a prática do amai-vos uns aos outros. Por isso que é uma escola onde a gente ensina e aprende. Esse é um aprendizado pelo convívio com as pessoas. O centro espírita também são núcleos que se caracterizam pela simplicidade própria das primeiras casas do cristianismo nascente, pela prática da caridade e pela total ausência de imagens, símbolos, rituais ou outras quaisquer manifestações exteriores. Então nós temos que nos recordar da época de Jesus, onde nós, ali na Casa do Caminho,
Eles recebiam as pessoas como se fosse da família. Na realidade, somos todos membros de uma única família, né? A família universal. Nós, muito embora os laços consanguíneos, nós ali devemos sim nos ajustar, porque é o primeiro núcleo, primeira comunidade onde nós vamos interagir, trabalhar as diferenças no relacionamento, né? É ali na família. Mas nós não podemos ficar apenas na questão dessa família consanguínea. Nós devemos ampliar o nosso nível de relacionamento e nos sentir também em relação àqueles que convivemos extra, né? Residência, núcleo familiar, para a casa espírita e daí a comunidade, né? A vida social, profissional. Temos que ter as mesmas atitudes, né? Então, na Casa do Caminho, no cristianismo nascente, era assim, né? Era assim. Os cristãos realmente se tratavam como uma grande família, se respeitando, ajudando uns aos outros, estendendo as mãos, acolhendo, né? Então, vejam, é isso que tem que existir na casa espírita. Nós encontramos muitas das vezes, e mais à frente nós vamos falar um pouco da realidade, da atualidade, do que a experiência tem nos mostrado a respeito da casa espírita. Então, a casa espírita também são as unidades fundamentais do movimento espírita. Sem casa espírita nós não temos movimento espírita, porque é a atuação dos espíritas dentro da casa espírita, na sua somatória, é que vai nos mostrar como é que está esse movimento espírita. E nós analisamos muitas vezes, né, nós que temos uma vivência maior em relação às uniões regionais, em relação ao movimento espírita paranaense, nós vamos ver ainda que as dificuldades dos indivíduos que ali frequentam a casa espírita, na sua somatória, trazem repercussões ainda negativas. Muito embora muita coisa positiva, mas precisamos reflexionar sobre isso para podermos realmente fazer as mudanças necessárias. Então, os centros espíritas têm por objetivo promover o estudo, a difusão e a prática da doutrina espírita. Vejam só, promover o estudo, a difusão e a prática da doutrina espírita. Se um dos objetivos da casa espírita é nós podermos orientar, né, esclarecer, né, e consolar, o consolo, como é que eu vou consolar alguém se eu não conheço os seus fundamentos, os fundamentos dessa doutrina, se eu não tenho conhecimento de toda a doutrina espírita? Ficaria difícil, não é? Eu tenho que tratar bem aquela pessoa, agasalhar, mas levar a ele não só esse consolo, né, através da caridade, talvez até num primeiro momento material, mas aquela caridade de fazer com que a pessoa por si só, através desse consolo, desse esclarecimento, ela consiga caminhar com suas próprias pernas. Então, a doutrina espírita, os centros espíritas têm esse objetivo de promover o estudo, a difusão e prática da doutrina espírita, de forma a acolher, consolar, esclarecer e orientar as pessoas que buscam compreensão e amparo para os seus problemas espirituais, morais e materiais, que desejam conhecer e estudar a doutrina espírita, querem trabalhar, colaborar e servir em qualquer área de atuação que a prática espírita oferece. De ampliar isto. Às vezes, nós, porque temos um sonho e queremos realizar o nosso sonho, ao lado da nossa casa espírita nós temos uma instituição que precisa do nosso suporte e nós criamos uma atividade interna no centro espírita que também fica concorrendo e nós não damos o devido valor também. Então, vamos apoiar as ações
do bem que existem ao redor de nós, dentro da casa espírita ou fora da casa espírita, muito embora sejam iniciativas de outros núcleos religiosos. Não importa, o bem é o bem. Como o belo é o belo, quando se fala da arte. A arte é a expressão do belo, quer seja na casa espírita, quer seja nas demais denominações religiosas ou não religiosas, né? Então, a ação do bem se dá em qualquer lugar. Pode ser uma ação que estejam à frente os espíritas, sendo de casas espíritas ou não, não é? Então, é esse entendimento que devemos despertar dentro da casa espírita. Então, por isso, elas são as unidades fundamentais do movimento espírita. E muitas das vezes, aquilo que nós encontramos de problemática dentro desses núcleos, dentro dos centros espíritas, na sua somatória, nós verificamos, então, as manifestações que não são tão positivas. Então, meus irmãos, em continuidade, nós vamos falar um pouco sobre essa questão, o centro espírita na sua atualidade, porque nós falamos que eles são os núcleos fundamentais para as unidades fundamentais do movimento espírita, com certeza. E muitas das vezes nós nos deparamos com situações que estão mais diretamente ligadas da nossa participação na casa espírita e que têm um reflexo negativo em função, né, dos nossos interesses pessoais. Quando nós estamos numa coletividade, nós temos que buscar o bem comum. Claro que nós vamos ter situações pessoais que nós vamos colaborar com os companheiros, mas nós não podemos entrar em divergência com todos para impor as nossas formas de pensar, as nossas ideias, né? Não podemos. Por isso que nós encontramos ainda algumas dificuldades. Nós nos lembramos de uma frase que nós assistimos num filme. O religioso falou para o outro, disse assim, deu um material para a sua pesquisa e ele disse assim: seja bondoso conosco. A religião tem seus problemas, mas porque o homem tem problema. Então, quem está normalmente à frente das religiões tem dificuldades. E nós temos que separar isto para não comprometer. Então, esse é o cuidado. A doutrina espírita é uma doutrina dos espíritos, não é? E nós temos ali todo um postulados que devemos respeitar. Quando dermos as nossas opiniões, são nossas opiniões, não da doutrina espírita. Esse é o cuidado. Por isso que nós temos que estudar na casa espírita. O único lugar que favorece a essas questões que nós falamos, que são do centro espírita, é o centro espírita. E, às vezes, nós encontramos nas casas espíritas tudo menos a prática e o estudo da doutrina espírita. Então, nós encontramos ainda em muitas instituições centros espíritas que só têm o rótulo, mas não têm espiritismo. Práticas estranhas ali são desenvolvidas. Tudo quanto é novidade não quer dizer que não sejam boas. São trazidas, às vezes, para dentro da instituição. E isso nós temos que tomar cuidado, porque todas essas práticas, muito embora boas fora, porque às vezes são pessoas, são profissionais que se desenvolvem, que pagam cursos para se especializar, que nós queremos trazer para a casa espírita porque achamos que é bom. É bom lá fora, porque nós vamos pagar, no momento certo, vamos buscar um profissional para sermos atendidos. Mas na casa espírita, se nós começarmos a imputar todas essas coisas, não vai ter espaço para nós fazermos o que é do seu objetivo. Então, esses cuidados devemos ter.
Então, nós vamos encontrar muito disto. O centro espírita, voltamos a afirmar, é lugar de transformação moral do indivíduo, onde se viaja ao cerne do problema para arrancá-lo. Isso quer dizer, em relação à questão das pessoas que chegam à casa espírita para receber uma ajuda, como também em relação às pessoas que estão ali trabalhando, prestando o serviço. Então, nós estamos ali, às vezes nós estamos como trabalhadores e esquecemos que quem mais precisa ser auxiliado somos nós mesmos, que ali no trabalho, nessa oficina de trabalho, nesse processo de ensinar e aprender, nós crescemos. Então, é esse recanto que nos possibilita a transformação moral nossa, nos levando a reflexões pelos conhecimentos que nós temos sobre a imortalidade da alma, sobre a justiça divina pela reencarnação, a existência de Deus, a pluralidade dos mundos habitados, e conhecendo esse intercâmbio entre esses dois planos, a dimensão espiritual e a dimensão material a que nós nos encontramos. Então, quando nós temos esse conhecimento aprofundado, nós vamos reflexionar sim e processos de mudanças acontecerão, mais para nós do que para as outras pessoas. Porque às vezes nós queremos transformar as pessoas, queremos que elas façam as mudanças, mas nós não fazemos e não aproveitamos as oportunidades para as nossas reflexões e mudanças de paradigmas. Está aí, então, que nós encontramos centros espíritas deixando de lado essa grande oportunidade. Então, somente nós, na Casa Espírita, podemos fazer o estudo e prática da doutrina espírita. Mas ninguém vai poder fazer isso. Então, às vezes, nós queremos abrir a nossa Casa Espírita para fazer de tudo. E não é por aí, né? Nós temos um objetivo muito específico. Quando a gente quer sair desses objetivos, nós vamos para qualquer lugar e ao longo do tempo, muito pouca mudança e muito pouco aproveitamento, seus trabalhadores e a sua condição espiritual, a sua dimensão espiritual, vão estar prejudicadas em função da imprudência nossa nesse trabalho em nome de Jesus. Mas o Espiritismo também não ilude, não mente, não posterga a ação, porque ele é a herança de Jesus. E Jesus, com todo o amor, dizia a verdade. Seja o vosso falar. Sim, sim, não, não, conforme ele fazia. E às vezes nós nos tornamos covardes diante dessas situações. Nós queremos ser os bonzinhos. Nós temos que, sim, dizer o não ou dizer o sim com respeito e educação em relação ao outro. Mas nós devemos, como um dos objetivos nossos de estarmos ali na Casa Espírita, é o estudo, a divulgação, né, é o acolhimento, né, é o consolo das pessoas. Nós temos que saber como fazer. Porque a verdade, como existe aí no ditado popular, é como se fosse um colar de pérolas. Mas se eu pegar esse colar e jogar no outro, eu vou machucar, né? Então, como é que eu vou dizer o sim, sim? Como é que eu vou dizer o não, não? Eu tenho que ter firmeza, como tinha Jesus, com a sua, né, doce, ele chegava às pessoas, orientava, recebia, agasalhava, mas ele se posicionava. Não é? Então é assim que a gente deve agir na Casa Espírita. Muito embora venha uma pessoa, nosso conhecimento lá de fora, querendo fazer algumas coisas na nossa Casa Espírita, e nós abrimos o espaço para ele falar ou para se expressar, sendo que não tem as condições devidas, só porque é amigo, é conhecido, né? Então nós temos que ter uma postura de verdadeiro cristão, não é? Dizer com respeito, sim, sim, quando necessário, quando estiverem com a razão, e não, não, quando isto entra
não entra na concordância dos seus postulados, do postulado da doutrina espírita. A casa espírita é lugar de espiritismo. E baseado nisso, ela não vai iludir ninguém, não mente para ninguém. Não é? Nós estamos ali exatamente para vivenciar praticar tudo aquilo que a doutrina espírita nos orienta para o nosso crescimento espiritual. Então, esse é o cuidado que devemos ter para não cairmos nessas armadilhas. Na casa espírita, meus irmãos, pode-se abordar qualquer tema à luz do espiritismo, mas tem que ser à luz do espiritismo. Pegar um tema do cotidiano e trabalhar isto nos grupos de estudos, isso enriquece a todos. Né? Então, na casa espírita pode-se abordar qualquer tema à luz do espiritismo, fazer as conotações espíritas. Se aconteceu uma tragédia na cidade, vamos examiná-la à luz do espiritismo. Está nos noticiários a corrupção? Vamos falar sobre a corrupção, mas vamos falar sobre a terapia espírita. Né? Como que nós podemos nos precaver diante dessas situações? Porque é muito fácil, da nossa parte, abrir um espaço para falar temas do cotidiano e esquecermos o espiritismo, a doutrina espírita. Isso não vai enriquecer ninguém, porque vai chegar num ponto de discussão e aí o ambiente se altera. E ao invés de nós nos aproximarmos, estreitar os laços da fraternidade, da união, nós nos afastamos. Então, é isso que deve existir na casa espírita. Infelizmente, isto não está ocorrendo. Convide-se também, às vezes, oradores admiráveis, fascinantes, porém totalmente deslocados. Não têm uma participação efetiva no trabalho no dia a dia da casa espírita. Fala muito bonito, mas com pouco conteúdo nos seus aspectos práticos. Palestras que se podem ouvir em qualquer lugar. Então nós não podemos, né, utilizar o espaço nosso para essas situações, porque isso vai minando a nossa instituição. E automaticamente, daqui a pouco, ao invés de estarmos juntos, né, superando as dificuldades e crescendo moralmente, nós estaremos estacionados e trazendo uma repercussão muito negativa para a nossa instituição, o Centro Espírita. Na casa espírita, vão pessoas atormentadas, buscando consolação, com a alma despedaçada pela morte de seus entes queridos. E se houve uma coisa de nada tem a ver com a proposta da doutrina espírita, saem isolados. No primeiro momento, nós temos que ter... Como é que nós recebemos alguém em nossa casa quando nós fazemos um convite, uma visita? De qualquer jeito, nós deixamos a porta aberta, tudo fora de ordem, não fica ninguém em casa para recepcionar? Não. O que nós fazemos? Nós vamos fazer uma faxinazinha, colocar as coisas no lugar, organizar a casa, para que a pessoa que chega à nossa casa se sinta bem, porque eu não sei como é que ela virá. Então eu crio a melhor condição no meio ambiente ali para ela, estarei à porta para recepcioná-la, para dar as boas-vindas, abraçá-la ou cumprimentá-la com um sorriso nos lábios. Não é? Então, essas pessoas que chegam à nossa casa espírita precisam disso. Muito mais do que muito falatório. Num primeiro momento, nós temos que acolher, agasalhar essas pessoas, estarmos de forma bem humilde, na mesmo patamar que ela se encontra, para escutar. Vamos escutar mais, falar menos. Depois vamos fazer algumas colocações pontuais, mas sobre a doutrina espírita, para que ela possa refletir. Não vamos mudar ninguém da noite para o dia, porque ninguém muda ninguém. É a própria pessoa que se muda. Então, nós levamos a ela esse agasalhar, essas energias de harmonia, de paz,
é o que ela mais precisa para poder respirar, para poder pensar, para que ela possa depois bem aproveitar aquilo que nós iremos falar para ela. Então, esse é o objetivo, meus irmãos. Às vezes a pessoa chega, nós mal atendemos a pessoa com um cumprimento, às vezes carrancudo, né? E já vamos falando de doutrina espírita aqui e ali, e já dizendo que o problema é dela, porque a culpa é dela, porque ela não faz isso, não faz aquilo. Não, minha gente. Né? Essas pessoas já foram em tudo quanto é lugar. Talvez o centro espírita seja o seu último recurso. Tenhamos essa paciência, essa sensibilidade de agasalhar essas pessoas com essas energias benfazejas, pela a vontade de servir a Jesus e com isso agasalhá-las no primeiro momento, escutá-la, ficar às ordens naquele momento, escutando, interagindo, auscultando aquela criatura. Isso é empatia. Aí depois a gente faz algumas colocações. No primeiro dia, aí numa próxima oportunidade você vai acompanhando esta pessoa. Daqui a pouco você vai falando um pouquinho mais da doutrina. Daqui a pouco você convida ela para estudar. E você vai vendo progressos. Vejam, mas é ela que vai ter que utilizar essas energias que vão colocar a ela, disponibilizar a ela, e essas informações pequenas, né, em pequenas dosagens, para que ela possa aproveitar aquilo na sua totalidade e buscar mudanças. E serão essas mudanças que trarão o alívio a essas criaturas. Então, o centro espírita tem que ser esse lugar de doutrina espírita, de vivência, de prática da doutrina espírita. Nós temos que mostrar às pessoas o quanto somos felizes por conhecer esta doutrina. Puxa, quando morre alguém da nossa família, desencarna, a gente tendo esse conhecimento que a vida continua, somos imortais, que o nosso Pai sempre vai dar tudo que é de melhor para nós, não é? E que daqui a pouco estaremos juntos, isso consola ou não consola? Claro que consola e nos torna criaturas felizes, alegres. E é isso que nós temos que demonstrar, mas com o coração, né, com essa bondade. Né? E às vezes a gente chega no horário da casa espírita, não cumprimenta ninguém, vai para a sua atividade, todo ainda com as perturbações do meio ambiente que nos encontrávamos, nós levamos também para a casa espírita. Então sempre é bom ir com tempo na casa espírita, com tranquilidade, começar antes de qualquer atividade, fazer uma prece, né? Deixar as ideias, né, fluírem naturalmente, respirar tranquilamente, para que a gente possa realmente fazer como a Casa do Caminho, no cristianismo primitivo, meus irmãos. Porque espiritismo, centro espírita, é a volta do cristianismo. Né? O que é a doutrina espírita? É o cristianismo redivivo, lá da época de Jesus. Então é isso que nós temos que levar a esses nossos irmãos. E só vamos fazer e falar de doutrina espírita no centro espírita ou em atividades do movimento espírita, onde as pessoas poderão, de outras conotações religiosas, também absorver esses conhecimentos. O objetivo nosso não é converter ninguém ao espiritismo, mas levar aos corações esta doutrina, esses seus postulados, que realmente consola, que esclarece as criaturas. Vivemos hoje a época da qualidade total no centro espírita, né? Até nas empresas. Qualificação é indispensável. A Federação Espírita do Paraná, em virtude disto, para poder bem preparar as equipes, os trabalhadores das uniões regionais espíritas, está no segundo ciclo de qualificação do trabalhador espírita.
No primeiro ciclo, nós tivemos mais de 200 trabalhadores qualificados nas mais diversas áreas. E estamos dando continuidade no segundo ciclo e esses ciclos continuarão. Também estamos trabalhando com a qualificação não só do trabalhador, mas a qualificação das gestões, das lideranças, porque nós precisamos passar o bastão para os mais novos, para outras pessoas. Nós não podemos ser o dono do centro espírita. Quando isso acontece, nós começamos a restringir as participações. É necessário, estamos num momento de começar a trabalhar as lideranças para qualificar essas novas lideranças, abrir os espaços aos jovens, termos atividades à infância para que daqui a pouco eles incrementem as atividades da juventude e a juventude ocupando os espaços na nossa casa espírita. São as lideranças que já estão, não será do amanhã, mas do hoje. Então, nós vamos às vezes à casa espírita com nossos hábitos ancestrais, que é natural, mas o fato de entrarmos na casa espírita não muda a nossa existência. Levamos a nossa qualificação muitas vezes empírica, singela, e vamos exercer certas funções para os quais não estamos qualificados. Então precisamos nos qualificar. Se eu for aplicar o passe, eu tenho que ter, existem pré-requisitos, não é? Toda uma disciplina de atitude nossa, mas também de conhecimento, quais são, o que acontece na hora do passe, na troca de energias, de fluidos, né? Se eu vou fazer uma recepção, eu tenho que estar qualificado para bem receber as pessoas, para fazer um atendimento fraterno, não é? Na mesma coisa, se eu estou participando de um trabalho mediúnico, eu tenho que conhecer estudar o livro dos médiuns, conhecer todas essas situações que podem ocorrer, né, nesse processo de comunicação com o plano espiritual. Então, vejam, temos que nos qualificar. O que é qualificar? Às vezes a gente diz isso, o que é adquirir as características essenciais típicas das finalidades que vamos exercer na vida prática. Muitas pessoas confundem qualificação com elitismo. E as pessoas dizem, está elitizando. Qualificar não é elitizar, meus irmãos. Não é intelectualizar. É equipar de recursos para fazer bem aquilo que gostaria de fazer. Evitar o aventureirismo. Não é? De repente a gente quer estar com uma vaga numa determinada atividade e nós botamos uma pessoa que não tem o perfil para ocupar aquela condição lá. E não damos um treinamento, não qualificamos as pessoas para poder ocupar aquele espaço. Então, precisamos nos preocupar com isso. As gestões das casas espíritas têm que se preocupar com a qualificação, com a questão de preparar novas lideranças, não é? Abrir espaço para o trabalho da infância, para que nós possamos ter jovens nas casas para ocupar no futuro e também no presente as atividades, né? Estar à frente das atividades dessa instituição. Tornemos a nossa simplicidade, o nosso bom humor, ao nosso lado humano. Nós não podemos salvar o mundo e perder a nossa alma. A tese é de Jesus Cristo, que vos adianta salvar o mundo e perder-se a si mesmo. Não estamos aqui para salvar o mundo, estamos aqui para salvar-nos e ajudar o mundo para que cada um nele se salve. Voltarmos às nossas origens, à simplicidade de coração, à afabilidade, à doçura. Temos tempo para isso. A cordialidade, o bom trato, meus irmãos. O trabalho surge aqui, então, para adquirir o conhecimento espírita, de preservar o estudo. Vejam aquele lema que Kardec adaptou de Pestalozzi: trabalho, solidariedade e tolerância. Trabalho é adquirir o conhecimento espírita de preservar o estudo, perseverar no estudo. A solidariedade para que nós possamos servir melhor, para ser mais solidário. Então, vejam,
A tolerância é ser mais humano com as pessoas. Quando somos mais humanos, somos tolerantes. E esta tríade não é propriamente de Kardec, né? Ela tirou de Pestalozzi, seu professor, que tinha como base educacional 3 palavras: trabalho, solidariedade e perseverança. Kardec, então, que foi seu discípulo, adaptou substituindo por perseverança por tolerância. Assim, este Recanto de Luz, o Centro Espírita, é nossa oficina. Quando nós entramos na casa espírita, devemos sentir os eflúvios do amor, da fraternidade. Não é o lugar dos conflitos, das picuinhas, das nossas dificuldades, das nossas diferenças, que nós as temos, mas das nossas identidades, das nossas compreensões, do nosso esforço para sermos melhor. Daí a nova proposta do Centro Espírita: voltar à base do pensamento de Allan Kardec, reviver o trabalho, a solidariedade, a tolerância, sermos realmente irmãos, meus irmãos, para que a gente torne sempre o nosso espaço, né, esse recurso para a nossa redenção, como um recanto de luz. Esta é a nossa família ampliada. Se entre aqueles com as quais compartilhamos ideias, que são perfeitamente consentâneas com as nossas, nós temos dificuldades de relacionamento, como já afirmamos. Como é que iremos nos relacionar com o mundo agressivo, com a sociedade que não nos aceita, com aqueles que nos hostilizam, com aqueles que nos perseguem? O Centro Espírita, então, é o lugar onde nós treinamos as virtudes básicas: a fé, a esperança e a caridade, para que nós possamos ali um grande recurso para a nossa própria redenção, para que possamos nos redimir. Meus queridos irmãos, mais uma vez, muito obrigado. Que nesses 36 anos de atividades sirvam todos como uma grande experiência para que possamos juntos construir o futuro, um futuro promissor, né? Que tenhamos muita fé no coração, esperança, mas que nos ajudemos uns aos outros, principalmente nesse momento que nós estamos um pouco afastados, que precisamos estreitar os laços, né, da fraternidade, né, do coração, e sermos mais sensíveis em relação àqueles que nos circundam. Muita paz a todos e parabéns a todos. Muito obrigado.